Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade vai ser de história. Lá na página 10, então, começa o nosso texto. Nós vamos falar um pouquinho como que era o Brasil na época em que o açúcar era a principal atividade econômica, então, do nosso país. No Brasil, na época em que foram fundadas as primeiras vilas e as cidades, os portugueses eles escolheram fazer então a produção do açúcar no território brasileiro, porque nesta época o açúcar era muito valioso lá na Europa. E aí eles começaram a construir alguns engenhos, principalmente lá no nosso Nordeste. Nessa região, como tem um clima na época era o clima e o solo bem propício para produzir a cana de açúcar, então que a partir da cana eles iam produzir o açúcar que era enviado até a Europa. Esses donos de engenho eram chamados de senhores do engenho. Quem que eles usavam para trabalhar nesses locais? Os africanos escravizados, que nós já falamos aqui, inclusive nas nossas aulas de história. Eles traziam da África e usavam essa mão de obra para trabalhar então nos engenhos. Essa imagem que a professora trouxe aqui, ela não é a que tem no livro de vocês, mas ela é muito parecida, tá? Porque os engenhos daquela época eram todos do mesmo estilo, eles tinham um funcionamento muito parecido. Então vocês podem depois comparar com a imagem que tem no livro de vocês, que vocês vão ver que vai ter mais ou menos a mesma coisa. Então, o que era principal? A casa grande, que era dos donos, né, da fazenda. Eles é que comandavam o engenho, então eles moravam na principal construção, vamos dizer assim. Era sempre uma casa muito imponente e muito bonita. Depois, a senzala, que vocês observam mais ao final ali. O que era a senzala? Era o local onde moravam os escravos, né? Eles moravam, vamos dizer assim, entre aspas, porque na maior parte do tempo eles estavam trabalhando. Então, esse espaço era para que eles pudessem descansar no período da noite. Depois, a gente observa aqui no canto uma capela. Todos os engenhos da época também tinham uma capela, que era onde se realizavam os cultos religiosos. E aqui o engenho propriamente dito, que era o local da moenda, que era onde eles moíam essa cana de açúcar, né? Que daí aqui embaixo vocês veem uma imagem um pouquinho ampliada daquele processo ali dentro. Então eles moíam a cana, disso se originava o caldo de cana, que depois ia para o fogo até se transformar em açúcar, e aí eram embalados, né, nesses potes aqui de cerâmica na época, e eram enviados então até a Europa para serem comercializados. E aqui a gente observa o que mais? Em volta de toda essa construção tinham então os canaviais. Aqui vocês observam também as pessoas trabalhando no corte da cana, e durante todo esse espaço aqui vocês observam as pessoas trabalhando, né, os escravos, cuidando de animais, trazendo a cana para o engenho e assim por diante. Então observem depois aí na imagem do livro, façam um comparativo. Na imagem lá do livro de vocês também tem a casa grande, a senzala, a capela e o engenho em si, que era onde acontecia a transformação da cana em açúcar. Aqui a professora trouxe mais algumas imagens para que vocês possam compreender melhor como que era esse processo, né? Então aqui, ó, eles trabalhando lá moendo a cana, é um outro jeito de fazer. Naquela imagem anterior, vocês observavam que assim, o engenho já era movido a água, tá vendo aqui, ó, com a força da água o engenho era movido para moer a cana. Aqui ainda não. Aqui ainda era um trabalho feito na mão mesmo, né? Um trabalho braçal. Aqui também a gente já observa outro tipo de engenho, também estão moendo a cana. Aqui, novamente, um outro local que tem esse engenho de açúcar, mas vocês podem observar que é a mesma composição, ó, a casa grande, que era do dono, a capela, lá ao fundo a senzala e aqui o engenho, também movido a água. Aqui é uma imagem de um local que já foi um engenho. Aqui a gente observa a casa grande, aqui o engenho em si, né, que era o local de fazer a moenda. Aqui uma outra imagem de trabalhadores no corte da cana e aqui também uma outra maneira de mover esse engenho, que era tocada com animais, né? Então a gente vê que eles usavam, conforme o tempo foi evoluindo, eles foram melhorando o jeito desses engenhos serem tocados, ó, a mão,
aqui a água e aqui movida pelo movimento dos animais. E nessa época, como será que era ser criança nesse tempo? Bom, nesse tempo, ser criança não é como hoje, não era, né, como hoje, que a gente vê que as crianças têm outro tipo de conhecimento, outro tipo de tratamento. Naquela época, não, eles imaginavam as crianças como se elas fossem pequenos adultos. Se você observar nessa imagem aqui, ó, até a roupa das crianças era muito próxima das roupas que os adultos usavam, porque os adultos não viam ela como pessoas diferentes, né? Era bebê e depois já era um mini adulto. Aí o que eles tinham de diferente também essas crianças? Só as crianças das famílias ricas é que estudavam, né? Aí eles contratavam ou professores particulares ou levavam até colégios internos onde a criança ficava estudando por um determinado período. A educação dos meninos era diferente da educação das meninas. Não era como hoje que todo mundo estuda na mesma sala e aprendem as mesmas coisas. Não. Os meninos, eles estudavam para assumir os negócios da família. Então eles estudavam para que futuramente eles pudessem dar sequência ao que a família fazia. Já as meninas não. Elas estudavam para quê? Para cuidar da casa e da família. Elas aprendiam outras coisas na escola. As crianças pobres e as que eram escravas não tinham direito a estudo. Elas não começavam a estudar, não podiam estudar. E elas começavam a trabalhar muito cedo, por volta dos 7 anos. E elas trabalhavam no quê? Em tudo que os adultos também trabalhavam, né? Elas podiam trabalhar cortando cana, carregando madeira, cuidando de animais, entre outras atividades bem pesadas, por sinal. Mas muitas vezes essas crianças também já eram separadas das suas famílias. Ou elas eram vendidas ou elas eram doadas para outras pessoas para que pudessem trabalhar também. Sempre as crianças a partir dessa idade já trabalhavam. Claro que só as crianças que eram escravizadas ou as crianças bem mais pobres, que as crianças de famílias ricas iam estudar. Aqui a professora trouxe mais algumas imagens. Então essa imagem aqui tem aí no livro de vocês, que é a imagem de um colégio dos jesuítas. Eles formaram esse colégio então, e as famílias que tinham condições levavam então seus filhos para estudar nesse local. Aqui outra foto para vocês observarem a questão das roupas. Olha como que as crianças eram vestidas, né? Não era uma roupa mais infantil, diferenciada, não. Era bem parecida com a dos adultos. Aqui vocês observam um professor particular dando aula para algumas crianças, né? E aqui a gente volta a notar a questão das crianças escravizadas. Elas eram tratadas, né, como um objeto, como uma ajuda para a criança que era filha do dono, do senhor da fazenda. Então elas brincavam juntas, ela era uma companhia para a filha do dono da fazenda. Mas ela só tinha que fazer o que era pedido para ela fazer, né? Ela não podia brincar de uma coisa que ela tivesse vontade. Não, ela era mandada. Tudo que mandavam, ela tinha que fazer. E a partir daí, então, a gente vai fazer nossa atividade. Essa atividade aqui é em relação ao que a professora acabou de falar para vocês da questão de como era a vida das crianças nessa época da colonização, na época dos engenhos que existiam no Brasil. Então, tem um pequeno trecho aqui falando de um moleque que tinha sido comprado no mercado. Porque naquela época as pessoas eram vendidas. A professora já falou isso com vocês, né? A questão da escravidão era dessa maneira. Traziam-se as pessoas lá da África, chegavam aqui no Brasil, elas eram comercializadas, como se fossem objetos, né? O trabalho desse menino, então, nesse trecho, está dizendo que ia ser brincar com o filho do dono. Brincar de alguns jogos que está dizendo aqui, né? Jogar dama, soltar pipa, era uma brincadeira aqui. E rodar o arco, que era uma brincadeira muito apreciada naquele tempo. Então, o que vocês vão fazer? Usando, depois leiam novamente esse trecho, né? Vocês vão sublinhar o que está explicando a função do menino escravizado na casa daquela família. O que o menino ia fazer? Então, vocês vão lá e vão ler. O moleque foi comprado para quê? Seu trabalho ia ser brincar com o filho do dono. Então, vocês vão destacar esse pedacinho do texto. Que brincadeiras são citadas? Então, aqui tem algumas brincadeiras que são citadas no texto. E vocês vão dizer se você conhece alguma dessas. E o terceiro, será que o menino, na condição de escravizado, ele tinha liberdade de opinar?
se ele não gostasse da brincadeira ou se ele não quisesse brincar? Vocês acham que um escravo naquela época tinha opinião própria? Não, né? Ele não tinha. Ele não podia ter a sua opinião. Ele tinha que fazer o que mandavam, como a professora falou para vocês ali atrás. Aí depois nós vamos lá na página 13, que vai ter as atividades de encerramento dessa unidade. Então, algumas atividades que vão ter nessa página já são referentes a coisas que nós falamos em outras aulas, não só na de hoje, tá bom? Então, a primeira atividade, vocês vão pintar com um lápis de cor o quadradinho que corresponde às afirmações corretas. Então, dessas 4, as que vocês acharem que são corretas, vocês vão pintar. Então, vai ter mais do que uma, porque já está dizendo as afirmações corretas. Então, vamos lá. Com as viagens marítimas, foi possível conhecer novos locais e adquirir diferentes mercadorias? É verdadeira essa afirmativa? É, né? Porque foi graças mesmo a essas viagens pelos mares que eles conseguiram conhecer novos locais e adquirir diferentes mercadorias, né? A partir do momento que os europeus decidiram, então, viajar pelos oceanos. O desejo de encontrar uma rota marítima para as Índias foi o que motivou muitas viagens dos europeus? Também é verdadeira. Lembra que nós falamos na última aula sobre isso? Que eles queriam chegar até as Índias para comprar as especiarias, né? Que eram muito utilizadas na época. E aí eles acabaram encontrando no meio do caminho o nosso país. Então essa também é verdadeira. As especiarias eram produtos valiosos para os europeus, mas esses ingredientes só existiam na América. Não, né? Eles nem sabiam da existência da América ainda, né? Quando eles procuravam as especiarias. As especiarias estavam nas Índias, né? Que eles queriam tanto chegar. Então essa não é verdadeira. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, haviam milhares de povos indígenas vivendo no território. Verdade também. Nós vimos algumas imagens no nosso livro, já falamos sobre isso. O nosso Brasil já era habitado pelos indígenas quando os europeus chegaram até aqui. Então essa também é verdadeira. Depois a número 2 e a número 3, também nessa mesma página, né? Vocês vão ler na número 2 esse trecho que foi retirado de um relato de um alemão que ele falou sobre como foi a relação deles com os indígenas. Então ele fala lá, eles nos trouxeram muita caça e peixe e em troca lhe demos anzóis. Lembra que também a professora já comentou com vocês que no início os indígenas ficaram muito, muito mesmo interessados nesses objetos que os europeus trouxeram, porque eles nunca tinham visto aquilo. E aí o que eles faziam? Eles trabalhavam em troca de receber esses objetos, ou eles davam o que eles tinham em troca de objetos que eles não conheciam ainda. E isso aqui foi um caso disso, né? Eles trouxeram comida para eles e em troca eles receberam, no caso aqui, os anzóis. Isso na época era se chamado de escambo, que era a troca de materiais, né? Então agora, depois de vocês lerem esse trecho, vocês vão assinalar qual é a resposta correta em cada uma das duas perguntas aqui. O que os indígenas levaram para o viajante e aos companheiros dele? Caça e peixe ou anzóis? É bem fácil essa. B. Como que é chamada a prática de receber objetos como forma de pagamento por um produto ou serviço? Então, como que chamava esse processo de troca de coisas? A professora também acabou de falar para vocês. E a última é a número 3, que vocês vão ter que escrever no quadradinho aqui o nome dos espaços que tinham nos engenhos. Lembra ali, voltando bem no comecinho do vídeo ali, a professora falou para vocês que mesmo que fossem locais diferentes, a estrutura dos engenhos era bem parecida. O que sempre tem? A casa grande, né, que era a casa dos donos do engenho, as senzalas, que eram os locais onde as pessoas, os escravos moravam, a capela, aonde se realizavam os cultos, e por fim o engenho, que era onde era moída a cana e se transformava então futuramente no açúcar que era levado para a Europa. Então a nossa atividade vai ser essa. Tenham todos uma boa atividade. Qualquer dúvida é só chamar a professora que eu estou à disposição, tá bom? Até a próxima!